Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Gabriel Vaccarello e hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante, que é o tema da complementaridade. Antes de entrar no tema especificamente, eu queria ilustrar a coisa com um conto escrito por Machado de Assis no final ali do século XIX, um conto muito curtinho que retrata a vida de um tal Mestre Romão. Bem, Mestre Romão era um regente de orquestra, era um maestro, por assim dizer, né? E Mestre Romão, ele tinha um único defeito, considerado por ele mesmo como um grandíssimo de um defeito. Apesar de reger várias e várias missas, das mais belas já compostas, várias e várias das sinfonias, as mais belas já compostas, Mestre Romão nunca havia tido oportunidade de compor absolutamente nada. E isso servia para ele como uma espécie de chaga, né? Ele de fato era um tanto quanto ferido com essa realidade. Aquilo o incomodava profundamente. E agora, na sua velhice, ainda mais, porque ele sabia estar perto do fim da vida e não havia deixado absolutamente nada, como uma espécie de legado naquilo que era sua grande paixão, a música. Mas o nosso autor, Machado de Assis, deixa bem claro que num determinado momento da vida de Mestre Romão, ele sim tentou começar uma composição. Esse início lhe agradou assim profundamente. O único problema com o qual ele se encontrou é que, num determinado ponto da sua composição, numa específica nota lá, ele não havia conseguido passar e ir além. E a razão pela qual ele não havia conseguido passar e ir além é que, veja, essa sua composição foi feita ainda na juventude, logo que ele havia se casado. E o problema está no fato de que, bem, logo depois de iniciada a composição, logo depois dele haver chegado nessa bendita dessa nota lá, a sua esposa veio a falecer. E o fato da morte da esposa ocasionou uma espécie de trava em Mestre Romão. E a música não continuou. Quando aqui, já no fim da vida, Mestre Romão, um senhor, ficando doente, prestes a falecer, ele tenta parar mais uma vez e retomar aquela sua cantiga que ele havia iniciado e não conseguido ultrapassar aquela bendita daquela nota lá. Ele se senta mais uma vez para continuar a composição e não conseguindo avançar, encontrar algo que harmonizasse com aquela abençoada daquela nota lá. Ele rasga o papel, joga de lado, abandona a composição e no mesmo momento ele escuta algo que vinha do lado de fora, do jardim em frente à janela dos fundos de sua casa. Dois jovens que estavam abraçados, que compunham uma paisagem belíssima ali. Aquele amor de recém-casados, ainda abraçados, dedicando os seus afetos um ao outro de maneira exclusiva naquele exato momento. Mestre Romão escuta uma composição original saindo da boca da moça, abraçando aquele rapaz, algo que nunca fora antes ouvido por ninguém e que Mestre Romão julga ser a continuidade perfeita para a sua nota lá. Naquele momento em que ele escuta o canto da jovem, ele dá um sorriso e naquela mesma noite ele vem a falecer. Note bem que, de maneira muito simbólica, Machado de Assis nos dá alguma compreensão bastante profunda, a bem da verdade, a respeito da complementaridade entre o homem e a mulher. Mestre Romão, ele não tinha, por assim dizer, aquilo que era necessário para que a sua música, sua canção continuasse, porque a sua esposa havia falecido, entende? A perda da esposa ocasiona uma espécie de rompimento da complementaridade daquele indivíduo. Ele estava incompleto. Ele não tinha aquilo que era necessário para que a música fosse completa, para que a harmonia estivesse selada naquilo que ele estava compondo. Era necessário o amor de sua vida, que há muito havia partido. Nota, de maneira simbólica, aqui nós temos o fato da complementaridade entre o homem e a mulher. O homem tem algo que a mulher não tem, a mulher tem algo que o homem não tem, e ambos juntos se unem de tal forma que uma unidade é formada. Nas Sagradas Escrituras, quando nós olhamos para o livro do Gênesis, ali logo no início, entre
os capítulos 1 e 2, nós temos duas narrativas da criação. E essas duas narrativas, elas deixam bem claras a nós o tema da complementaridade entre homem e mulher. O capítulo 2, de maneira absurdamente profunda, quando ele diz que o homem estava só, e Deus olha para ele e diz, não é bom que o homem esteja só. E no primeiro capítulo, no versículo 27 e 28, de uma maneira muito forte também, quando ele diz, homem e mulher ele os criou, a sua imagem ele os criou. Como se o fato de o ser humano, a pessoa humana, ser criada enquanto sexo masculino e sexo feminino, numa doação total de um para o outro, compusessem aquilo que é a imagem divina. E se nós nos lembrarmos de um conceito teológico muito importante, Deus é três. A substância divina contém três pessoas distintas em uma única divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa comunhão de pessoas é partilhada com o homem no momento em que ele é criado, para que a pessoa humana, experimentando o amor, a complementaridade do amor, experimente aquilo que é próprio do ser divino. Muito bem, espero que tenha gostado, nos vemos numa próxima, muito obrigado até aqui, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente aqui o que você achou deste vídeo, dê sugestões de temas que você gostaria de ver por aqui, ou o que quer que seja nesse sentido, certo? E eu espero vê-lo numa próxima. Um abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.